Shalom, esse é o seu canal de arqueologia e de teologia bíblica e hoje estamos aqui com mais um vídeo falando sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Falei que ia tentar postar um vídeo a mais, eu tô tentando, só que o barulho às vezes não dá para gravar, porque senão sai muito barulho aqui, às vezes temos muito barulho aqui. E por ter muito barulho não dá para gravar, mas eu já tentei postar desde quinta, mas o barulho não deixa. Aí eu quero dizer que hoje vamos estar falando sobre João, o apóstolo João. Quem era ele, onde vivia e o que fazia. E hoje vamos estar falando sobre ele. Quero dizer que sobre o podcast aí, sobre o assunto, quero dizer que ficou meio, porque um não podia vir, o outro podia, então vamos tentar marcar isso aí para uma outra hora, um tema polêmico, para nós estar fazendo aí e conversando. Hoje então vamos falar sobre o apóstolo João. Hoje, possivelmente, vamos ver se nós conseguimos postar uns 2 vídeos hoje. Então vamos lá. O apóstolo João. João o apóstolo. Já vi perguntas e já vi algumas pessoas falando se João é o mesmo, se João, o apóstolo, era o mesmo que escreveu o Evangelho de João, se é o mesmo que escreveu as 3 epístolas com o nome de João, e se Apocalipse é o apóstolo João que escreve ele, se é o mesmo apóstolo. Já vi algumas pessoas falando que era 2 João, outros que era João Batista. Eu quero dizer que quem escreveu o Evangelho foi sim João, o apóstolo. As 3 epístolas, João, o apóstolo, e Apocalipse, ou como fala no grego, revelação, João também. João era um dos discípulos de Jesus, possivelmente um dos mais jovens dos seus discípulos, o qual a própria palavra, o nosso mestre diz, ou a própria palavra do nosso mestre diz que ele era o apóstolo amado, o apóstolo do amor. Mas, possivelmente João era verdadeiramente o apóstolo do amor. João era simplesmente o homem amoroso. João era homem sensato nas suas palavras, era um homem correto. Então vamos dizer, João, o apóstolo, era também, como alguns discípulos, ele era pescador. E também um dos seguidores de Cristo e também um dos seguidores de João Batista, né? João Batista, como todos sabem, é aquele que batizava no Rio Jordão, mas João era um dos seus seguidores, um dos seus adeptos da sua fé. João nasceu entre o ano 1 a 5 depois de Cristo. Então, um pouco para frente, quero dizer, João, ao ponto da crucifixão de Nosso Senhor, João tinha de 20 a 25 anos, quando Cristo foi crucificado. Ele nasceu entre o ano 1 e 5 depois de Cristo. A profissão, quando a gente fala que Pedro era pescador e que João possivelmente era pescador e outros discípulos poderiam ser pescador, a gente acha que é uma profissão meio roceira, grossa, de estatura mediana, mas deixa eu falar, a profissão era bem comum e importante na Palestina do primeiro século. E outra, acredita-se que a família de João tinha dinheiros e posse, porque eles tinham empregados e outras coisas, outras casas, outras posses, ou casas, barcos. Então, possivelmente João era de uma família bem estruturada. João é o irmão do Tiago e era bem sanguíneo, né? João e Tiago era bem sanguíneo.
abre aspas, né? Que significa explosivo. A gente quando vê que João fala que, quando a Bíblia fala que João era o discípulo amado, o discípulo que colocou a cabeça sobre o peito de Cristo, o discípulo do amor, né? A gente pensa que ele sempre foi um homem cheio de amor. Mas quero dizer, irmãos, que não, antes da conversão, antes do aprendizado, antes de receber o batismo, antes de estar, João era um homem, como a palavra diz, sanguinário, abre aspas, explosivo. Era um homem de pavio curto, porque um certo ponto na nossa história, se você for ler na Bíblia, vocês vão ver que João, ao ver que as pessoas não recebiam a mensagem de Cristo, que via que não recebia a mensagem do nosso Senhor e Salvador, ele falou que para descer fogo do céu e consumir, se o Senhor não tivesse dado uma olhada, tipo assim, calma aí, filho, não é assim que a banda toca. João era um homem meio para frente, era um homem muito explosivo nessa tipo de situação. É tipo, ou você aceita Cristo, o fogo vai cair do céu. Não é assim. Aí Cristo deve ter falado, não é assim, filho. Calma aí, vamos devagar, né? João, ele sempre esteve perto de Jesus. Momentos importantes e decisivos, irmãos. Vamos estar falando um pouco sobre João, sobre o seu passado, sobre a sua vida e sobre o seu ministério, irmão, até a sua morte. Então, vamos estar fazendo um resumo concreto da sua vida. Ele sempre esteve do lado de João, do nosso mestre. Ele sempre esteve lá. Quando Jesus subiu ao monte para orar, chamou Pedro, Tiago e João. Quando na última ceia, João estava lá e encostou essa cabeça sobre o seu peito. Quando o Cristo estava crucificado, ele estava lá nos pés da cruz com a mãe, a Maria, ou a mãe de Cristo. Ele sempre esteve nos momentos cruciais e sempre esteve nos momentos difíceis. Possivelmente por isso que Cristo fez aquela profecia, Cristo fez a profecia para ele. Não importa se ele viva, ou como ele vai viver, ou como ele vai morrer, importa que ele viva. Vê que todos os discípulos teve uma morte horrenda, teve uma morte sofrida, mas João morreu pela sua velhice. Não que pelo tempo que ele passou e pela sua velhice ele não teve sofrimento. Pelo contrário, João deve ter sofrido pelo amor e a perseguição pelo amor de Cristo. Durante o julgamento do Messias, como eu já disse, João foi um dos que chegou primeiro também na tumba, quando Maria disse que eles tinham ressuscitado. Ele não duvidou de Maria, mas correu e foi o primeiro a estar lá. João mostrou que uma resistência, João mostrou que tinha uma verdade, um amor pelo nosso Senhor. E a gente vê que, por isso, dizemos que ele é o discípulo do amor, porque depois do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas, João se converteu. João mudou as suas atitudes. Alguém que um dia pediu para que descesse fogo do céu. Uma das suas epístolas, ele escreve: filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, sabemos que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Um homem que um dia pede fogo para cair do céu, depois do convertimento, depois da mudança, da transformação. Ele escreve no seu evangelho, em João 14, não se turbem os vossos corações, creste em Deus, creste também em mim. Um homem que era ao ponto de pedir fogo e agora ele fala dessa maneira. Segundo os escritores do século I, João se mudou para Éfeso para fugir da guerra judaica, que era do ano 66 a 70 depois de Cristo. Flávio Josefo, um historiador judeu, tá? Judeu, não um cristão, mas sim um judeu que trabalhava para Roma, escreveu, eu tenho até os 7 livros, ele escreveu 7 livros com o tema Guerra Judaica, e se passava nesse tempo. Em 70, todo mundo sabe, se cumpriu a profecia que Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, o templo foi destruído, a perseguição da igreja. Então João teve que
Os discípulos teve que sair de lá. E de acordo com a tradição, João escreveu seu evangelho nessa cidade de Éfeso, por volta de 85 depois de Cristo. E as epístolas, primeira, segunda, terceira, todas em 90 depois de Cristo. João continuou seu ministério e ganhando novos discípulos, como Policarpo, Papias e Inácio. Quando João usa no versículo 1,14, expressões, o verbo se fez carne, todo o espírito que não confessa Jesus. Em João 1,4, quando ele tem a expressão, o verbo se fez carne, é porque ele estava combatendo, irmãos, uma heresia que estava crescendo no meio da igreja. Uma heresia que dizia que não, que a carne é ruim e o espírito é bom. E se a carne é ruim, como Deus pode vir em carne? Então, João vem e fala, ele ganhou que o verbo, que a palavra que é o Senhor, se fez carne durante aquele tempo. No grego, irmãos, ali não é e o verbo se fez carne. Diz que ele fez-se tenda sobre o homem. Quando ele fala que ele veio como um homem, mas no grego quer dizer ele se fez tenda sobre o homem. Tenda sobre as pessoas. Então o que significa? Que ele estava lá, ele viveu. João não pregava algo que não vivia. João não pregava algo que não sabia. João sim sabia disso. O João conviveu, o João viveu, o João viu a carne e o verbo em pessoa. Né? Quando João usa, no 3º século depois de Cristo, o evangelho era considerado pelos pais da igreja como o mais espiritual do que o sinótico. Sinótico, irmãos, são Mateus, Marcos e Lucas, que significa olhando pelo seu próprio ponto de vista. Mas João escreveu segundo aquilo que ele vivia, segundo aquilo que ele sentia. Foi a Pátimo, ilha de rocha. Pátimo era uma ilha de rocha, vulcânia, e os romanos enviavam para lá os criminosos transgressores políticos, aqueles que se levantavam contra o império, aqueles que tinham algo contra o império romano, o império dos governadores romanos. Só ia para lá pessoas que rebeliavam. E a gente pensa, nossa, ele vivia em uma prisão, mas estando livre, porque Pátimo, meus irmãos, ficava a 90 quilômetros da próxima cidade de Éfeso. Ficava distante em uma ilha. Então ele era jogado lá. As pessoas eram jogadas lá para que quebrasse pedra, porque lá também era uma pedreira. Então os criminosos iam para lá para quebrar pedra. Então João foi para este lugar. Aí então, no meio desse negócio, em 95, ele recebeu o quê? As revelações do Apocalipse, irmãos. E todo mundo sabe que é um livro que, para alguns, eu gosto de chamar de terrorista, aquele que prega temor, aquele que prega medo, dá medo de ler Apocalipse. Mas João teve essas revelações no momento mais crítico e difícil da vida dele, que estava em Pátimo, sendo enterrado vivo, largado para morrer lá sozinho de uma forma que não tinha os outros discípulos, não tinha os outros prisioneiros, largado para ficar. O apóstolo amado, segundo relatos, permaneceu em Éfeso até o governo do Império Trajano, de 88 até 117 depois de Cristo. Por volta dos 95 anos de idade, ainda estava bem atuante, ou seja, produzia livros importantes para a fé dos cristãos e para a humanidade. Foi nessa cidade que passou os últimos instantes de sua vida, versão confirmada pelas palavras de Policarpo, bispo de Éfeso no final do 2º século, numa carta endereçada ao bispo de Roma. João, que reclinou o peito no Senhor, que era sacerdote, usava mitra, um haste e mestre, dorme em Efésio. Irmãos, vê que até o último momento, João ficou na presença do Senhor,
que ele ficou na grande expectativa que o nosso Senhor, diferente de nós cristãos do século 21, a primeira igreja, irmãos, acreditava que Cristo sim voltaria naquele instante, que Cristo só foi ao Pai e se assentou, mas ele ia voltar para buscar a sua igreja. Eles não pregavam um evangelho que vai demorar, mas sim de longa, se apressava, consertava, se arruma a sua casa. Todos os discípulos, João, também pregava essa ideologia que Cristo, irmãos, já vai estar voltando. Mas como todo mundo sabe, a igreja estava crescendo, o reino estava mudando, tudo estava para se transformar. Então Cristo, até hoje, nós, a igreja do Senhor, comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, estamos na espera. E mas hoje, como eu disse, diferente da igreja do século 21, nós não temos aquele amor, aquela fervor que Cristo já está voltando. Nós queremos ficar neste lugar. Mas João e os seus discípulos morreram pela palavra. Morreram para dizer, Cristo está voltando. Eu espero, irmãos, que esse vídeo seja para a reflexão e para o crescimento dos irmãos. E, como eu disse, eu vou estar postando mais vídeos agora sobre falta mais 10 discípulos. Eu quero estar postando, ver se eu posto um por semana. Se der, como eu disse, uns barulhos, se deixarem. Então, que Deus abençoe vocês e ficamos até a próxima. Que Deus abençoe e ficamos até a próxima.